Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio da série Regionalismo Pulsante para propor esse bate-papo com vocês. Eu e o João Bosco aqui estamos conversando sobre as questões que contribuíram para a construção deste movimento nativista que neste ano de 2021 completa 50 anos. Este ano de 2021 eu fiz questão de... Normalmente a gente faz essas coisas um pouco mais etéreas, não datando esses documentos, para que eles tenham uma duração. Mas eu acho que nós temos um compromisso histórico, e está aqui o Bosco, que é um professor de história. Nós temos um compromisso histórico com essa época que a gente está vivendo, que o planeta está vivendo. Nós, nos últimos 100 anos, nós estamos passando talvez pela pior crise que a humanidade já enfrentou, mesmo levando em consideração as guerras lá do início da metade do século, a Segunda Guerra, a questão da gripe espanhola, que é um pouco antes e tal, mas nós estamos vivendo numa clausura, num isolamento. A gente não pode... Todas essas regras sociais aí que foram mudadas em função dessa pandemia, e desse vírus e dessa doença que assola toda a humanidade. E isso nos deixa muito solitários. E aí vocês devem estar se perguntando, mas o que tem que ver isso, a pandemia com o nativismo? Né? Porque justamente nós vamos tentar demonstrar para vocês o quanto de interação humana foi necessário para começar a galgar esses degraus desta escada, que hoje nos impede de estar juntos. A gente não consegue conviver mais, não se pode nem dividir um chimarrão, imagina só. Então, a partir daí, Bosco, eu acho que tu pode fazer o contraponto desta solidão que nos é imposta. Hoje nós estamos abordando, apesar da gente começar falando propositadamente sobre esse momento de isolamento que nós estamos vivendo, mas hoje nós vamos curiosamente falar dos grupos, os grandes grupos que fizeram parte da construção da canção regional dentro desse período que nós estamos propondo no Regionalismo Pulsante. E eu parto de um princípio ao abordar o fenômeno do surgimento desses grupos. Esses grupos, é importante que a gente entenda que lá nos anos 50, mas principalmente 60, 70, até a década de 80, apesar de nós termos, então, grandes nomes, grandes ícones na composição poética, na composição melódica, que nós abordamos já em capítulos anteriores aqui, como Marco Aurélio Vasconcelos, como Barbosa Lessa, Luiz Coronel e outros tantos nomes. Mas a música nesse período, ela vivia um momento de construção. O fazer música era um ato de construção muito coletivo. Então era muito comum, e aí de novo eu me remeto, no nosso caso aqui no Rio Grande do Sul, a gente sempre tem que traçar um prisma latino-americano e também um prisma nacional. É muito comum tu ver nesse período, no prisma latino-americano, tu vai ter lá grupos como os Chalchaleiros, os Fronteiriços, tu vai pegar Tarancón, e outros tantos grupos que representam esse contexto da Latinoamérica e dos mais variados matizes no qual eles tocavam. E nós também, no Brasil, também vivíamos um período de efervescência de grupos. Vamos pegar exemplos aí como o MPB4, o Quarteto em Si, os Secos e Molhados, os Novos Baianos, e assim vamos, o pessoal lá do Clube da Esquina, lá de Minas, que não era propriamente um grupo, mas era um grupo que se propunha a produzir para isso, Então, nós temos esse estereótipo de grupos que também o mesmo vai acontecer aqui na nossa cultura regional, na construção da canção regional, Vini? Porque antes disso um pouquinho, e isso acontece também no resto do país, aqui surge um grupo que é absolutamente ícone, significativo, importante, basilar na construção desse cancioneiro, que é o Conjunto Farroupilha. Eles são os primeiros a gravar
a obra do Lessa, a consagrada canção Negrinho do Pastoreio, teve a sua primeira gravação em 1953 pelo Conjunto Farroupilha. O Conjunto Farroupilha gravou as danças folclóricas, gravou canções do folclore, gravou muitas canções do Barbosa Lessa, e depois alçou voos e gravou o Bossa Nova, gravou música internacional. Foi um dos primeiros conjuntos brasileiros a visitar os 5 continentes. Da Varig? Da Varig, isso. Eles cantaram na Rússia, cantaram na China, cantaram em toda a Europa, nos Estados Unidos, enfim. É uma história de absoluto sucesso, de uma brilhatura fantástica. E aqui para a nossa canção, que é o nosso objeto aqui de regionalismo pulsante, eles são fundamentais, porque eles propõem uma estética absolutamente sofisticada para aquele momento. Né? Eles vão para gravar em São Paulo, que era uma dificuldade gravar aqui no Rio Grande do Sul, apesar de ter existido aqui nos primórdios lá do início do século XX uma das primeiras casas gravadoras do país, né, que é a Casa Elétrica. Então, o Conjunto Farroupilha vai para São Paulo para gravar, vai gravar com orquestra, quer dizer, é uma produção que aqui era impossível de ser feita. Né? Então, isso confere uma qualidade estética para o trabalho do Farroupilha absolutamente reconhecível até hoje. Né? O maestro Tássio Bangel continua junto com a gente, está morando lá em São Paulo, que é um atuou muitos anos como maestro lá na Orquestra Sinfônica da cidade de São Paulo. E teve um trabalho aqui também no Instituto de Artes da URGS. Quem se interessar mais por esse assunto do Conjunto Farroupilha, depois a gente vai deixar nos créditos no final desse episódio, eu peço que vocês visitem o site, vai estar lá o endereço 5, certo? Tem um trabalho desenvolvido pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dirigido pela professora Luciana Praz, que é absolutamente fantástico. Tem toda a história do Conjunto Farroupilha lá, tem toda a discografia disponível para ser escutada. Então é um trabalho absolutamente fantástico de garimpagem, de trazer para a atualidade essa contribuição indelével para a música brasileira. Para vocês terem uma ideia da transcendência entre o regional e, digamos assim, as outras formas de fazer canção no país, quando eclode a Bossa Nova, tem uma canção do Antônio Carlos Jobim, chamada Um Samba de uma Nota Só. A primeira gravação de Um Samba de uma Nota Só é do Conjunto Farroupilha. Nesse rastro do Conjunto Farroupilha, aparece um outro grupo que também tem a mesma importância, porque tem pelo menos o primeiro disco. Eles lançaram um disco só, depois excursionaram pela Europa junto com o Paixão Cortes, que é o grupo Os Gaudérios, que até algum tempo atrás o maestro Zé Gomes ainda estava com a gente e tal, tocava com o Renato Teixeira lá em São Paulo, morava em São Paulo há muitos anos. Nós tivemos a oportunidade de conviver com ele aqui também, de participar com a gente em algumas produções, em algumas canções. O grupo Os Gaudérios imortaliza a canção Homens de Preto, do Paulo Ruschel. Isso nós estamos falando ainda da década de 50. Aí na década de 70 vão surgindo nos festivais... Cabe a gente salientar que a produção dos Gaudérios e a produção do Conjunto Farroupilha foram decisivas para esse fenômeno nativismo que eclode a partir do movimento dos festivais. Isso é basilar também, né? Sem dúvida. O primeiro disco do Conjunto Farroupilha, do grupo Os Gaudérios, o primeiro do Farroupilha é 1953. Dos Gaudérios é 1958. A Califórnia da Canção vai aparecer em 71, como a gente recorrentemente aqui vai falando. É lógico que isso vai ficar impregnado e quando surge a Califórnia, isso de alguma forma se retoma. Vão se constituindo grupos de música. Tem grupos teatinos, que eu acho também antológico, discoteca básica para quem se interessa.
Tem 2 álbuns gravados, um é só com um do seu líder, que é o Glênio Fagundes, que continua aí com a gente também. Mas o primeiro disco, chamado Telurismo, com a primeira formação, que tem o Glênio Fagundes, que tem o seu irmão Paulo Fagundes, que é o autor do Potro Sem Dono, que tem o Marco Aurélio Campos, um grande declamador, né? Fez escola de declamação. Esse disco, Telurismo número 1, é absolutamente fantástico. No rastro desses grupos, aí o tempo vem passando, vem surgindo outros, as gerações de novo, contribuindo com aquilo que tinham deixado de acúmulo as outras que haviam passado. Então, nos anos 90, por ali, começa a surgir o Grupo Caverá, o Grupo Tambo do Bando, que eu fiz parte, né? Que continua aí se reunindo sempre que a gente que há uma oportunidade, enfim. E o grupo Canto Livre, tem o Grupo Status, um pouquinho antes lá no início, os TAPs, ali, lá no início da Califórnia, nos primeiros 10 anos da Califórnia. Então tem uma série de grupos. Horizontes. O grupo... Houve um período, principalmente esse primeiro período, logo a partir dos 10 anos, quando começa o movimento a ganhar força em todas as cidades, nós tínhamos a seguinte peculiaridade quando ia se apresentar uma música. Era o intérprete, fulano de tal, e o grupo tal. Né? Luiz Carlos Borges e o grupo Horizonte. Isso era Oristela Alves e o grupo Usuruchês. Grupo Pesquisa. Grupo Pesquisa. Então tem uma série de coisas, por isso que eu estava falando da nossa solidão atual no momento do mundo, e para fazer esse contraponto, o quanto esse cancioneiro precisou desta interação entre as pessoas, né, para dar conta desse processo e dessa coisa tão bonita que a gente se interessa e gosta de ouvir e gosta de cantar. E aí, Bosco, eu acho que para ilustrar, eu gostaria de puxar, que eu sei que são teus fraternos amigos também, o grupo Os Angueras. Grupo de arte, grupo amador de arte nativa Os Angueras, lá da cidade de São Borja. Criado em 1962 para ser um grupo, um clube, né, de amigos, né, de casais jovens, né, criaram esse grupo e casualmente um tocava um violão, essas coisas e tal. Um dia, um cidadão chamado Aparício da Silva Rilo passa no local de trabalho de um outro jovem chamado José Leves Bica com um poema. O Rilo já tinha, em 58, tinha estreado no mundo da literatura com o livro Cantigas do Tempo Velho. O Rilo passa lá onde o José Bica trabalhava, entrega uma letra por cima de um papel, por cima do balcão, diz assim: isto é uma letra de uma música. Vamos fazer um churrasco lá em casa, tu leva ela pronta de noite para nós cantar. E o José Bica disse assim: mas como? Eu nunca fiz música na minha vida. Daí surge uma parceria antológica, que é José Leves Bica e Aparício Silva Rilo, que são autores de canções absolutamente maravilhosas. Essa que eu cito, que é a primeira, é a Valsinha de Trasontonte, que o Zé Bica foi gravar muito a posterior, ele num disco solo que ele tem. Esse material todo dos Angueras, eles lançaram 2 discos, o Cantos de Pampa e de Rio, que é o primeiro, em meados dos anos 70, e logo em seguida, no início dos 80, o Sinhaquerência. São discos que vocês vão encontrar canções absolutamente maravilhosas. Nós vamos deixar também o endereço da web aí para vocês visitarem a página deles, que é maravilhosa. E em 1972, vê como a gente está voltando, indo e voltando, surge, instados pela primeira Califórnia, que tinha acontecido em dezembro de 1971, na Páscoa, no feriado de Páscoa de 72, esses jovens, esses amigos, se reúnem para uma pescaria no Rio Uruguai e surge o Festival da Barranca.
Exatamente. E aí eu quero registrar, nós vamos terminar com os Angueras hoje, né, Vini? Sim. Mas eu quero registrar que o grupo Os Angueras, eles têm uma peculiaridade que não é... Eles transcendem essa questão do apenas fazer música. É um grupo que ao longo de todo esse tempo, ele continua preservando uma gênese muito importante que é o fazer cultura coletiva. Isso. A Barranca é uma síntese. Eles nos ensinaram a fazer isso no Festival da Barranca. E nós vamos deixar para vocês, então, para ilustrar esse nosso papo de hoje, o shot de José Leves Bica, Aparício Silva Rilo e Antônio Carlos de Souza, Romance de Blau. De alma forte, coração sereno, velho Blau Nunes pelo tempo vai, não tendo mais que a liberdade, um bom cavalo, uma adaga de bom corte, as estradas reais. De alma forte, coração sereno, velho Blau Nunes pelo tempo vai, não tendo mais que a liberdade, um bom cavalo, uma adaga de bom corte e as estradas reais. Só a beleza de Teniaguá, na furna funda do jarau te enfeitiçou, e pelo mel de lixiguana de seus lábios, a ouro e glória renunciaste por amor. Só a beleza de Teniaguá, na furna funda do jarau te enfeitiçou, e pelo mel de lixiguana de seus lábios, a ouro e glória renunciaste por amor. Foi teu destino não provar o mel dos lábios da Teniaguá, que era teu sonho, velho Blau, só te restando a liberdade das estradas, que é um bem maior do que os tesouros do jarau. A alma forte disfarçando mágoas, iguais a ti, Blau Nunes, muitos há, sina de tantos quanto eu vivem perdidos, pelo feitiço e pelo amor de Teniaguás. A alma forte disfarçando mágoas, iguais a ti, Blau Nunes, muitos há, sina de tantos quanto eu vivem perdidos, pelo feitiço e pelo amor de Teniaguás. Teniaguá, 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 Teniaguá.